O selo da paz. No trânsito da vida, quando te apareçam entraves e fracassos, não te esqueças de que a paciência é o passaporte suscetível de assegurar-te livre passagem através de todas as dificuldades e travessias. Se estás doente, não será com o desespero que aproveitarás o remédio que se te administra. Se experimentaste algum desgosto, a irritação não te afastará do íntimo a nódoa de sombra. Se sofrestes prejuízos de ordem material, não será parando em acusações e gritaria que conseguirás a restauração dos próprios recursos. Se atravessas incompreensões em família, de modo algum te livrarás de semelhantes atropelos, multiplicando reclamações e exigências. Se essa ou aquela pessoa querida se te mostra perturbada a ponto de ferir-te, não será martelando-lhe o crânio que lhe traçarás o processo da cura. Cultivando paciência, no cotidiano, transportarás contigo a força capaz de vencer todos os obstáculos que, porventura, te agridam a existência. E isso acontece porque as leis de Deus marcaram a paciência na condição de selo da paz. Mensagem de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Então, pessoal, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, acalmar nossas mentes, acalmar o nosso coração, sabendo que, enquanto estamos aqui ouvindo o estudo da noite, as palavras, a espiritualidade amiga está aqui conosco, nos auxiliando, nos tratando, e pedimos, Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga esteja também com o expositor da noite, intuindo, e que nós possamos absorver o máximo possível e, principalmente, colocar em prática no nosso dia a dia. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, quem vai falar para a gente hoje é o Marcelo Domuceno, lá da Casa Irmão Glaucus. E o tema central desse mês de agosto é Caminho, Verdade e Vida. E o tema de hoje, que buscais? Marcelo, seja muito bem-vindo, fica à vontade, a palavra é sua, viu? Tá bom? Tá funcionando? Tá jóia. Boa noite, pessoal. É com grande alegria, que nós temos a oportunidade de uma vez mais estarmos aqui reunidos para estudarmos uma passagem do Evangelho do Mestre Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Hoje a passagem que nós vamos ler e estudar faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, como a nossa irmã já adiantou, e ela faz alusão ao Evangelho de João, no início do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, quando Jesus pergunta para aquelas pessoas ali, que buscais? Eu vou ler para vocês a lição do Caminho, Verdade e Vida, e depois nós vamos tecer algumas considerações a esse respeito. Que buscais? Começa com a epígrafe, que é a passagem do Evangelho, que diz o seguinte: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, lhes disse, que buscais? João, capítulo 1, versículo 38. Emmanuel comenta essa passagem dizendo o seguinte: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências.
Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Essa passagem, ela é apenas uma pergunta, né? Que buscais? Mas a gente vê que ela, dentro do contexto no qual se apresenta, ela se reveste de um significado muito mais profundo, que é o que nós vamos buscar aqui na noite de hoje compreendermos. Essa passagem está inserida no Evangelho de João, capítulo 1. João começa o Evangelho falando, né? João, antes de eu começar a falar propriamente dita, é conveniente que a gente explique um pouco sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito no final do século I depois de Cristo. Depois que Mateus já tinha escrito o seu evangelho, depois que Mateus já tinha reescrito o seu evangelho, porque existia uma versão mais resumida do evangelho de Mateus, que é a versão original, a fonte original. Os estudiosos chamam isso de fonte Q, ou fonte Quelle, do alemão, que quer dizer fonte, o início, né? A origem da coisa. Existia uma versão, foi escrita em aramaico pelo próprio Mateus, mas mais tarde o próprio Mateus reescreveu o evangelho dele mesmo, agora em grego, e completou várias coisas. Do evangelho de Mateus, Marcos também aproveitou, e com as reminiscências do apóstolo Pedro, porque o evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho de Pedro, são as lembranças de Pedro. Marcos foi um seguidor de Pedro, de Simão Pedro. Mas ele não conheceu Jesus, ele não foi apóstolo de Jesus enquanto Jesus estava entre nós. Marcos era um menino na época em que Jesus fazia suas pregações e era acompanhado pelos seus discípulos. É provável que João Marcos, que era o nome dele, tenha conhecido Jesus numa oportunidade. A gente tem certeza que ele conheceu Jesus, porque a casa onde aconteceu a última ceia de Jesus com os discípulos foi a casa emprestada do pai e da mãe de João Marcos. Elias Marcos e Maria Marcos cederam a casa para que Jesus pudesse, no segundo andar, fazer aquela reunião com os seus discípulos, que ficou imortalizada, né, conhecida por nós como a última ceia. Então é provável que o pequeno João Marcos tenha visto Jesus entrar com seus amigos, né, mas ele não era, até então, ele era uma criança, ele não podia seguir Jesus. Mais tarde é que ele passou a seguir os ensinamentos de Jesus, pois passou a seguir Simão Pedro. E aí se tornou um grande apóstolo, e anotando as lembranças de Simão Pedro, ele traz para nós esse evangelho maravilhoso, que é o evangelho de Marcos. Mateus não, Mateus conheceu Jesus pessoalmente. Mateus Levi foi um dos 12 discípulos originais de Jesus. Teve Lucas também, que também não conheceu Jesus pessoalmente, foi discípulo de Pedro também e de Paulo de Tarso, grande amigo e seguidor de Paulo de Tarso, que colheu várias informações com Paulo, Pedro, João, Maria. Inclusive, com Maria, ele colheu algumas informações muito importantes sobre a infância de Jesus. A gente vê que o Evangelho de Lucas tem um enfoque diferente, porque ele dá muita atenção à questão da infância de Jesus, e é um evangelho que é reconhecido pelo valor jornalístico dele, pelo valor histórico dele. Cada um dos 4 evangelhos, gente, tem um enfoque diferenciado. Cada um dos 4 evangelistas deu um enfoque muito pessoal no seu evangelho, mas, na verdade, cumprindo uma missão, cumprindo uma determinação do mais alto. Porque Mateus foi a fonte de todos os outros 2, né, dos outros 2 evangelhos. Mas ele escrevia para o primeiro povo chamado por Jesus, que foi o próprio povo hebreu. Então, Mateus escreve o seu evangelho cheio de referências aos profetas do Antigo Testamento, referências a Jesus como o Messias do povo hebreu.
Já Marcos escreve um evangelho voltado para os romanos. Então, o interesse ali, naquele momento em que João Marcos escreve o seu evangelho, já estava sendo conquistar mais adeptos e penetrar no coração do Império Romano. Então, Marcos vai tomar um certo cuidado de citar costumes, de citar unidades de medida, de citar eventos que são muito compreendidos pelo público romano, pelo público latino. Lucas faz um evangelho que é como se fosse um compêndio. Tanto é que Lucas ele é considerado patrono dos jornalistas, além de patrono dos pintores e patrono dos médicos também, porque ele era médico. Mas ele é considerado patrono dos jornalistas porque ele teve uma abordagem muito sistemática da vida de Jesus, contando a vida de Jesus de forma bem didática e de forma bem cronológica, digamos assim. Então, esses 3 primeiros evangelhos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, porque eles contam a vida de Jesus na ordem cronológica em que as coisas aconteceram. Tranquilo até aqui? Muito bem, eles são chamados evangelhos sinóticos, porque o que você encontra no evangelho, normalmente você vai encontrar em outro, e vai encontrar no outro, mais ou menos na mesma sequência. Porque um foi pegando do outro, mas tinha um enfoque diferente, o outro foi pegando com outro enfoque diferente. Lucas, eu esqueci de falar para vocês, ele escreveu um evangelho mais voltado para os gregos, que eram amantes da filosofia, amantes do rigor, né, literário. Então ele quis escrever um evangelho que fosse ao gosto dos gregos, porque ele era grego de origem, né? Ele era judeu também, mas era de origem grega. Mas aí tem um 4º evangelho, que é o evangelho de João. Esse João que escreve o 4º evangelho para nós, é aquele que carinhosamente eu chamo de Joãozinho, porque ele era o discípulo mais novo de Jesus. Então, ele quando se tornou discípulo de Jesus, ele era um rapazinho ainda. Ele tinha por volta de 16, 17 anos de idade, e ele é aquela figura imberbe ao lado de Jesus no quadro da Santa Ceia. O que é imberbe? Imberbe é sem barba. Então, aquela figura sem barba era ele, porque ele era pouco mais do que uma criança na época. Ele tinha seus 16 para 17 anos. Ao lado dele Jesus, e do outro lado está o irmão dele, que é Tiago Maior. Tiago Maior é irmão de João. São os 2 irmãos Boanerges, como eles eram chamados, né? Os filhos do trovão, por causa da pregação deles, que era muito poderosa, entendeu? Então, João é o discípulo bem amado de Jesus, é o discípulo do amor. É aquele que não é João Batista, tá, gente? Não confundam esse Joãozinho com João Batista. Esse João é o João Evangelista, tá certo? Você sabe a diferença, né? João Batista é o que batiza, João Evangelista é o que escreve o evangelho. Na verdade, João Evangelista, ele começou como discípulo de João Batista. Então, ele começou seguindo João Batista. Ele e André, irmão de Pedro, eram 2 seguidores de João Batista. Inclusive, no Evangelho de João, ele começa falando isso, que existia um homem chamado João, e esse homem pregava, mas ele não era o Messias, ele não era o Cristo, mas ele tinha a missão de preparar o caminho para a vinda do Cristo. Então, ele começa o Evangelho dele falando isso, logo no capítulo 1. Que os doutores da lei foram até João Batista e perguntaram assim: como é que você batiza as pessoas sem ser o Cristo? Aí ele fala assim: olha, vocês não conhecem, mas já está no mundo aquele que me autoriza a fazer isso e de quem eu não sou digno sequer de desatar as sandálias. Esse é o Messias. Então, logo depois, ele vê Jesus chegando para ser batizado e ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Quer dizer, esse é aquele que eu falei para vocês, que é o tal. Aí no outro dia ele vê Jesus passando e fala de novo: eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos dele, então, né, mormente André e o próprio João Evangelista, que está narrando isso para nós, falam: mas então se João está falando que aquele ali é o Messias, vamos lá conversar com ele. Então eles abandonam João Batista, não é que abandonam, mas assim, João os manda ir atrás de Jesus. E eles vão. Quando eles vão, então Jesus olha para trás e pergunta para eles assim: o que vocês buscam? Que é exatamente o título da nossa lição de hoje. Que buscais? Quer dizer, o que vocês querem? Por que vocês estão atrás de mim?
Isso é muito interessante a gente pensar, porque eu, até bem pouco tempo atrás, eu achava que foi Jesus que saiu e foi selecionando os discípulos. De fato, ele fez isso, sim. Mas no primeiro momento, esses dois, que são os primeiros a seguir Jesus, que são João Evangelista e André, que eram conhecidos, né? Eles eram vizinhos, na verdade. Os pais deles, que no caso de João e Tiago, era Zebedeu, e no caso de André e Pedro, era Jonas, né? Tanto é que o nome de Pedro é Simão Bar Jonas, quer dizer, é Simão, filho de Jonas. Jonas e Zebedeu eram amigos já desde a juventude e eles eram pescadores. E eles tinham 2 barcos de pesca grandes, eram tipo sócios na atividade da pescaria. Cada um tinha o seu barco, mas eles se associavam muito para ajudar o outro a pescar. Então, os meninos cresceram também mais ou menos juntos e os filhos ajudavam. Num barco ficava André e Pedro, e no outro barco ficava Zebedeu, Tiago e João. Aí André e João vão atrás de Jesus e Jesus pergunta: que buscais? E é interessante a resposta que os dois dão, porque é uma resposta muito estranha a princípio. Porque sabe o que eles falam com Jesus? Jesus pergunta assim: que buscais? E a resposta deles é: onde o Senhor mora? Onde moras? É uma pergunta, não é estranho, gente. A pessoa chega e pergunta assim: o que vocês querem? E aí você responde assim: eu quero saber onde é que você mora. É estranho isso, né? Deveria ser assim: nós buscamos alguma coisa, ou queremos saber isso, queremos saber aquilo, mas eles não sabiam exatamente o que perguntar. Diante da figura do Cristo, realmente deve ser uma coisa muito difícil falar alguma coisa. Sabe, tem um filme que, não sei se chama Ressurreição, um filme que foi lançado recentemente, em que um soldado romano, um centurião romano, passa a acompanhar os discípulos de Jesus, e Jesus aceita que ele fique acompanhando-os durante um tempo. É uma obra de ficção, é claro, isso não é canônico, não. Mas no filme eu acho muito interessante a visão do diretor do filme, porque ele fica acompanhando-os de longe. Primeiro ele estava ali para espionar, depois ele vai vendo as coisas acontecerem e vai ficando muito impressionado. E vai ficando tão impressionado que, sem perceber, ele tá sendo doutrinado também, pela simples presença ali andando atrás de Jesus. Os discípulos de Jesus percebem isso, deixam quieto. Depois ele vai se aproximando mais e passa até a fazer parte do grupo em determinado momento. Mas tem uma parte do filme que é interessante, que é que quando Jesus é crucificado, ele fica muito impressionado com aquilo, Jesus ressuscita. Aí, quando Jesus reaparece para os discípulos, eles têm uma noite, né? Jesus reaparece para os discípulos e fica uma noite. No filme, pelo menos, é assim. E ele não aguenta de curiosidade, vai atrás de Jesus. Então, assim, é uma sensação de urgência, porque Jesus pode ir embora a qualquer momento, né? Ele tinha muitas perguntas. E aí, Jesus está sentado assim, de madrugada, numa pedra, olhando o mar, e ele senta perto de Jesus, e Jesus fala com ele: pode falar. Mas assim, você vê a dificuldade do cara em falar com Jesus. Tipo assim, o que eu falo, né? Aí eu fiquei pensando em qualquer um de nós, né? Se Jesus estivesse ali à sua disposição, pode falar, o que você quer perguntar? Você fala assim: gente, eu tenho aqui essa oportunidade, deixa eu elaborar uma pergunta boa, uma pergunta que vale a pena. O que eu pergunto? Não vou perguntar futilidades, né? Não vou perguntar bobeira, mas o que não é bobeira para Jesus? Imagina a dificuldade que a gente teria, né? Então, eu penso que no momento em que Jesus pergunta para os discípulos, né, de João Batista, que seriam discípulos dele, nesse momento: que buscais? Essa é a hora em que o Espírito tem que buscar no fundo da alma a resposta. Essa resposta não vem racionalmente. Essa resposta vem somente na forma de intuição espiritual. E a pergunta deles é muito elucidativa nesse sentido, porque eles vão perguntar para Jesus onde Jesus mora. Porque o que se deduz de onde a pessoa mora? Onde a pessoa mora? Jesus mesmo vai nos falar mais tarde que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ou seja, onde você mora diz tudo de você. Ali é a sua âncora na terra. Ali é
é o seu porto seguro, é a sua fonte de tudo. Ah, mas ali algumas pessoas podem falar que a casa delas não é um lugar que pode se dizer que seria um porto seguro, alguém pode ter motivos para reclamar. Mesmo assim, o lar da pessoa é onde ela está melhor. Às vezes não é a casa propriamente dita. Tem gente que às vezes mora num lugar, mas o lar dela, ou seja, onde está o coração dela, onde ela habita em espírito, pode ser até outro lugar, né? A pessoa, às vezes, você nasceu no Brasil, ou você nasceu na Austrália, você nasceu em tal país, mas onde é que você está? Quer dizer, onde eu estou é onde eu me coloquei, é onde as minhas decisões me levaram. Às vezes você está fazendo uma travessia pelo oceano, então aquele barco ali é o seu lar. Ali é que você se colocou, suas opções te levaram até ali. E aquilo diz muito de você, entendeu? Se você está longe do seu lar, se você está longe daquilo que você identifica no seu coração como sendo o seu lar, aí que é onde você, né, onde é o seu lar, você está sempre tentando voltar para lá. Mais cedo ou mais tarde você vai tentar voltar para aquela sua origem. Para aquela sua origem não, mas para aquele lugar que você gosta. Então, quando você pergunta para uma pessoa onde você mora, na verdade você está querendo entrar na intimidade da pessoa, você está querendo saber quem ela é, você está querendo ir no mais fundo que for possível da individualidade dela. E Jesus, nesse momento, dá um sorriso, e segundo a narrativa do Evangelho, ele responde: venham comigo e venham ver. Venham comigo para ver. E a partir de então, na narrativa de João, Jesus, no outro dia, André corre lá e conta para Pedro, que conheceu o Messias, que estava super empolgado e tal. Pedro duvida, mas Jesus passa andando e fala com ele, né? Vem ser pescador de homens. E André fala com Pedro: é esse aí que eu te falei. E Pedro fala assim: vem comigo, Simão, ser pescador de homens e de almas. Venha ser o pescador de homens. E aí Pedro segue Jesus. Ele chama também Tiago, maior, irmão de João, que também estava na pescaria. Depois ele encontra Filipe. Filipe chama Natanael. Na hora que Natanael vem, Natanael é Bartolomeu, tá, gente? É o mesmo. Quando Bartolomeu vem, Jesus falou que já conhecia Bartolomeu. Então, desse momento em que os primeiros dois chegam e perguntam a Jesus, e Jesus vão atrás de Jesus, simplesmente, né? Igual dois tapados, né? Vão sem saber nada, andando atrás de Jesus. E Jesus pergunta assim: o que vocês buscam? A partir dali é que começa todo o apostolado de Jesus. Né? Depois Jesus chama Mateus, Levi e encontra outros, né? Simão Cananeu, depois Judas Iscariotes, e aí está formado o colégio apostolar de Jesus. As mulheres também passam a acompanhar, né? Maria Madalena, Maria de Magdala, a própria Maria, mãe de Jesus, e várias outras figuras históricas aí dentro do cristianismo. Joana de Cusa, né, que é a nossa querida Joana de Ângeles, que tenta acompanhar Jesus, mas ela não pode, porque ela ainda é casada, ela tem compromisso com a sua família, Jesus fala isso para ela. Depois que ela fica viúva, aí ela começa a acompanhar também, e assim vai a história de todos eles. Tá certo, gente? Mas é interessante que eu comecei a falar para vocês do Evangelho de João. O Evangelho de João ele é diferente e ele é chamado de Evangelho pneumático, enquanto os outros três são chamados de Evangelhos sinóticos, porque narram a vida de Jesus em ordem cronológica. O Evangelho de João ele é diferente. Ele é chamado de Evangelho pneumático. O que é pneumático? Vem da palavra grega pneuma, que quer dizer alma. Então, o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho espiritual. Porque ele não se preocupa, igual aos outros três, ele não se preocupa em narrar a vida de Jesus dentro do calendário, ali, cronologicamente. Um fato que aconteceu antes, ele narra antes. Não. João vai narrar as coisas que ele julga serem importantes na ordem em que ele vai lembrar, sem se preocupar se aconteceu antes ou depois. É por isso que ele acaba ficando o mais diferente dos quatro. Ele fica um evangelho bem diferente dos quatro. E interessante que Mateus, que foi o primeiro, e João, que foi o último evangelista, né, são exatamente os dois que foram testemunhas oculares dos fatos. João também estava presente em praticamente todos os eventos.
João está presente em todos os eventos, até na crucificação de Jesus, João está presente. A gente vê, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que a descrição da crucificação de Jesus é praticamente uma cópia do Evangelho de Mateus. Tá? Vocês conseguem imaginar por quê? Alguém se arrisca a dizer por que o Evangelho de Marcos não sofre alteração nenhuma do Evangelho de Mateus? Eu tenho uma explicação para isso. Quem que não estava presente lá em cima na crucificação de Jesus? Mateus estava, escondido, mas estava. Mas quem que com certeza a gente sabe que não estava lá? Quem que negou Jesus 3 vezes? Pedro. Então, o Evangelho de Marcos não é a lembrança de Pedro, não é tipo um Evangelho de Pedro. Como é que Pedro poderia descrever para Marcos algo que ele não testemunhou? Porque ele não estava lá durante a crucificação. Ele ficou lá na cidade, chorando, como diz a narrativa, né? Chorando amargamente por ter negado Jesus 3 vezes. Ele não teve coragem de ir lá. Então, é provável, eu consigo até escutar Simão Pedro falando com Marcos assim, olha, essa parte aí eu não lembro nada porque eu não estava lá. Então, faz uma cópia do Evangelho de Mateus. E a gente vê que, de fato, é quase que ipsis literis ali, uma transcrição do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, neste ponto. Então, assim, a gente, sabendo dessas coisas, a gente é capaz de pegar determinados detalhes que elucidam muita coisa. Né? Então, o Evangelho de João é esse evangelho pneumático, que quer dizer evangelho espiritual. É um evangelho espiritual por quê? Porque ele, na realidade, João escreveu esse evangelho por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, Mateus já tinha escrito, Marcos já tinha escrito, Lucas já tinha escrito, cada um com seu enfoque. Para que João resolveu escrever um dele também? É porque João sabia, lá no final do século I, que havia muitas coisas que Jesus fez e que Jesus falou, que os outros não deram o devido enfoque. E são aspectos profundamente metafísicos, são aspectos profundamente místicos e profundos e mediúnicos, que não foram devidamente abordados pelos outros, porque cada um tinha o seu enfoque. Então, João, lá na ilha de Pátimos, exilado que estava, resolve relembrar daqueles eventos e ditando para o seu apóstolo, para o seu discípulo Joanes, porque João, no final do século I, ele estava sozinho aqui no planeta. Dos 12 apóstolos de Jesus, 11 já tinham morrido. Todos já tinham sido martirizados. Somente ele restava. Ele já estava agora bem velhinho. Né? Na época em que Jesus esteve aqui, ele era um rapazinho, lembram? Agora ele já beirava os 100 anos de idade. Na verdade, parece que ele desencarnou por volta de ou mais de 100 anos, ou tem gente que diz com 97 anos de idade, o que para a época era velhíssimo, né? As pessoas com 30 anos já estavam desencarnando naquela época, e ele era conhecido como Pai João, lá em Éfeso, onde ele passou a morar por muitos anos, primeiro com Maria, na companhia de Maria, mãe de Jesus, e quando João chegou lá em Éfeso, com Maria, eles chegaram com mais um companheiro, que é esse Joanes. Ele é conhecido no meio religioso como o presbítero Joanes. Ele era um escravo da galé. Vocês já viram aqueles filmes antigos que o pessoal ficava remando nos navios de guerra? Pois os navios naquela época só navegavam por cabotagem. Não existia ninguém que entrava pelo mar adentro. Eles sempre navegavam olhando a costa. Muito mais tarde é que vai ter as caravelas e tudo mais, né, gente? Então, na época, ninguém navegava assim em mar aberto. Então, quando João foi buscar Maria para morar com ele, isso alguns anos depois da morte de Jesus, João propôs a Maria uma aventura, né? Que era um plano dele, que era o de pregar o evangelho de Jesus na terceira maior metrópole do Império Romano da época. As metrópoles eram a primeira de todas Roma, depois Constantinopla, na época não chamava Constantinopla ainda não, chamava Bizâncio, e depois Éfeso. Então ele queria pregar numa grande cidade. Nessa época, João já tinha ajudado Pedro e os demais a fundarem várias eglésias, como eram chamadas, que na verdade significa comunidade. Sabe como é que eram as eglésias, de onde vem a palavra igreja? Eram assim, eles chegavam na cidade e começavam a falar para as pessoas.
Aí pouca gente dava atenção para os apóstolos de Jesus, mas sempre tinha alguma alma bondosa que dava atenção para eles e prestava atenção. Aí essas pessoas normalmente convidavam o apóstolo para ir almoçar lá em casa, vamos almoçar lá em casa. Aí eles iam e pregavam para as pessoas da casa, e falavam, contavam história e tudo. Muitas das vezes essas famílias acolhiam o apóstolo e naquela casa começava a igreja, começava a eclésia daquela cidade. Então, quando a gente ouve falar no Apocalipse, né, que o apóstolo de Jesus, João, de novo, né, escreve para 7 igrejas da Ásia. Na verdade, não eram catedrais, não era nada assim tão grandioso, não. Eram comunidades pequenas, muito simples, né? Mas muito trabalhadoras, em que as pessoas se engajavam no trabalho fraterno, no trabalho de divulgação da doutrina do Cristo, no cuidado aos mais necessitados, em trabalho de caridade, talvez uma campanha do quilo, um negócio assim, né? Sempre tinha um sopão, sempre tinha alguma atividade assim para... Parece com o quê, né, gente? Parece com as nossas casas espíritas, não parece? Não parece um pouco? Ou pelo menos deveria parecer, porque é o que nós estamos tentando imitar, né? Não é à toa que parece, é porque nós estamos tentando imitar isso. Então, nessas comunidades é que se fundavam as coletividades cristãs dos primeiros tempos. Aí João vai e chama Maria para morar com ele em Éfeso. Pergunta se ela topa, e Maria era super empolgada, né? E falou: vamos nessa. Então, na verdade, João estava cumprindo neste momento aí a promessa que ele fez para Jesus lá no Calvário, né? Na verdade, não deu para ele cumprir de imediato a promessa, porque logo que Jesus é crucificado, Maria vai para a casa de parentes. Não sei se vocês sabem, mas Maria não vê Jesus ressuscitado, sabiam disso? Maria, mãe de Jesus, nunca viu Jesus ressuscitado. Porque, na verdade, quando Jesus ressuscita, aquela história toda, Maria já estava longe, ela já tinha ido morar com parentes dela. E assim ela fica alguns anos, até que João vai buscá-la. Mas aí ela passa em Jerusalém, revê os apóstolos de Jesus, os outros apóstolos de Jesus que ainda estavam lá em Jerusalém, e ela segue em caminho para o porto de Tiro, não, Porto de Jope. E lá em Jope, eles pegam um navio e vão para Éfeso. O João compra 2 passagens e vai para Éfeso. No caminho, acontece um evento que todo mundo fica doente no navio. Acontece sei lá, uma doença qualquer, uma Covid, um negócio assim, sei lá, que pega todo mundo lá no navio. E começa a morrer muita gente, sabe? Essas pragas assim eram comuns na época, né? Esse tipo de peste, essas coisas a bordo dos navios. E Maria, ela se torna uma personagem muito importante nessa viagem, porque ela cuida com grande carinho, com grande desvelo de todos os adoentados, inclusive do capitão do navio. Né? E João também ajuda, e através das mãos deles, muitos são recuperados, inclusive a vida do capitão é salva por isso. Ela cuidava não só do pessoal que ficava em cima, mas também dos escravos que ficavam embaixo. E ela percebe num determinado escravo chamado Joanes, que veio da Gália. A Gália é o que hoje é a região da França, tá, gente? Ela percebe nesse rapaz uma chama mais acesa no olhar, sabe? Ela fala de Jesus, João fala de Jesus, mas a maioria não dá muita atenção. Mas esse rapaz realmente dava para ver que ele tinha se encantado com a figura de Jesus. Aí no final da viagem, o capitão agradece muito a ela e a João e fala que eles poderiam pedir a recompensa que eles quisessem, que ele mandava pagar. Maria pede então que a única coisa que ela queria era aquele escravo. E o capitão fala: como eu prometi, vou cumprir. Então desce em Éfeso 3, né? Embarcam 2 e descem 3. Desce Maria, João e esse presbítero Joanes, que vai acompanhar o apóstolo João até muito tempo depois. Né? Maria passa a morar lá não é bem em Éfeso que ela morava numa casinha que existe até hoje, tá, gente? Lá na Turquia, chama Casa da Santíssima. É linda essa casa, é muito singela, sabe? No alto, no meio da montanha lá, sabe? Tem uma mata assim fechada e as pessoas vão até lá para poder fazer pedidos, para poder. É muito simples. A casa parece que está mantida até hoje, mais ou menos do mesmo jeito que era na época. Maria vai morar nessa casa durante muitos anos, por volta dos anos 50.
ela vai desencarnar. A passagem do desencarne de Maria está narrada no livro Boa Nova. Quem tiver curiosidade, leia lá no livro Boa Nova. É belíssima essa lição do livro Boa Nova, em que Maria tem o desenlace dela. Então, João, que andava pregando o evangelho em vários lugares, né, é forçado a ficar sozinho, né? Maria desencarnou, mas ele está na companhia dos seus seguidores. Ele faz vários amigos e tudo mais e continua a sua tarefa. Aí é que nós vamos chegar lá no final do século I, lá no ano 90 depois de Cristo, e a gente vai ver que sobe ao poder em Roma o imperador Domiciano. Eu sempre confundo com Diocleciano, mas não, é Domiciano. Domiciano era terrível, ele odiava os cristãos. É o segundo pior imperador para os cristãos, foi Domiciano. Ele persegue os cristãos de uma forma feroz. Pior do que ele, só Nero, que Domiciano também foi terrível. E ele manda perseguir todos e tal, e ele fala assim, quem que é o mais proeminente seguidor desse carpinteiro? O pessoal fala, tem um velhinho lá na Grécia, na época era considerado Grécia aquilo lá, que dizem que é um dos discípulos originais dele, mas ele está muito velhinho, ele não faz mal a ninguém mais, não. Não, mas eu quero que prendam ele. Ah, é para matar? Não, não precisa matar, não. Ele já está inofensivo, só exiliem, né? Pediu para exilá-lo numa ilha onde ele não pudesse mais falar para ninguém. E assim, o apóstolo João é retirado de Éfeso e exilado na ilha de Patmos, em que ele fica sozinho lá na ilha de Patmos, naturalmente, guardado por uma guarnição de soldados, já que ele era perigosíssimo, né? Então, e na ilha não tinha nada na época, não tinha civilização, era uma ilha que pouca coisa nascia, nem árvore direito não tinha na ilha. E João passa a morar numa caverna, que existe também. Essa caverna é ponto de visitação lá em Patmos, né? Belíssima também. Eu tive a oportunidade de visitar tanto essa casinha de Maria quanto essa caverna, sabe? E tem a pedra em que João... É uma emoção muito grande, sabe? Se olhar assim... A gente é meio bobo, né? É só uma pedra, né? Mas é uma emoção, né? Se olhar e falar, a gente vê aqui então que João Evangelista... Aí tem até uma rachadura no teto lá, né? Que o pessoal fala, a lenda diz que Jesus apareceu para ele e rachou o teto. Eu não sei se é verdade isso aí, não. Mas, claro que eu fui lá e pus a mão no lugar que João deitava, né? O frei lá, ortodoxo que vigia lá, me olhou com a cara feia, porque não pode, não tem um negócio assim cercando, sabe? Mas na hora que saiu todo mundo, que ficou vazio, eu fui lá e pus minha mãozinha lá. Ele me olhou com a cara feia, eu falei, sinto muito, filho. Já coloquei, tá colocado. Mas aí ali, naquela caverna, João tinha o direito de receber uma vez, não sei se era por mês ou de tempos em tempos, ele tinha direito de receber uma visita. Quem que vinha visitar o perigoso velhinho? Joanes. Joanes vinha com alguns pergaminhos enrolados na roupa e lá conversando, na hora que ficava a sós com João, João narrava para eles, escreve aí, Joanes. E Joanes escrevia o que hoje nós temos como o Evangelho de João. Foi lá também que ele teve as visões do Apocalipse. Então, por isso que é chamada Caverna do Apocalipse, onde ele tem as visões e narra para Joanes também anotar. Então, nesse momento, João, a preocupação dele é trazer aspectos. Imagina só a mente do apóstolo de Jesus, já quase centenário. A mente dele, os espíritos falam que nessa época ela já vibrava numa frequência tão alta, mas tão alta, ele já tinha compreendido a tal ponto a linguagem universal do amor que quando João olhava, a mente dele penetrava, sondava, na verdade, divisas cósmicas do universo que a gente nem imagina que existe, planos espirituais que nós nem imaginamos que existem. Então é por isso que foi possível a ele ter as visões proféticas e selecionar aspectos importantes da mensagem do Cristo segundo a mediunidade, segundo a questão mística. Por isso que é chamado de evangelho pneumático, entenderam? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, gente, por que eu fui dar essa volta? Primeiro, porque eu gosto da história, né? E segundo, porque eu queria mostrar para vocês como que é o Evangelho de João na sua essência. João é representado na Capela Sistina como a águia, porque cada um dos 4 evangelhos é representado por um dos 4 animais, né? Ou uma das 4 imagens arquetípicas: leão, touro
o ser humano, muitas vezes representado como uma mulher, por isso que eu não falei animal, tá, gente? Porque, na verdade, são figuras arquetípicas. O leão, o touro, a mulher e a águia. Esses animais vão aparecer também lá no Apocalipse, e, na verdade, cada um desses animais está associado a um elemento da natureza: fogo, terra, água e ar. Então a gente vai ver que cada evangelho está ligado a um desses elementos, e nele a gente vê um enfoque direcionado para esse tipo de ensinamento, para esse tipo de aprendizado. Tá certo? Enquanto o fogo representa a energia e a força, a terra representa o foco, a água representa a capacidade de flexibilidade que nós todos precisamos ter. E o ar representa o elemento mediúnico da espiritualidade, da busca superior. Todos nós temos esses 4 elementos. Então, quando você precisa de força, você busca o fogo dentro de você. Quando você precisa de flexibilidade, você tem que apelar para o elemento água dentro de você. Tem muita gente precisando do elemento água, não tem? Tem muita gente muito rígida. Mas tem hora que você precisa do foco, aí você vai acessar o elemento terra. E nessa hora eu penso que o evangelho de Marcos é que vai ter muita coisa para te dizer. Enquanto do fogo, que é o de Mateus, tem coisas para te dizer em outras ocasiões. Percebem? O estudo, portanto, ele é muito mais profundo do que a gente simplesmente vê à primeira vista. O Evangelho de João é o Evangelho do ar, do elemento ar. E ele é representado na Capela Sistina como a águia, que é exatamente esse elemento espiritual, místico, superior. Aí é que, então, quando Jesus fala assim, que buscais, eu penso que ele está perguntando isso para todos nós. O Emmanuel até comenta isso aqui, né, na lição. Ele fala que a vida de todo mundo é uma fonte inesgotável de maravilhas, de aprendizado. Cada pessoa, na sua encarnação, na sua vida, é um manancial inestancável de aprendizado. Cada um de nós é um universo em si. Mas o problema é que a maioria das pessoas vê a vida somente por uma ótica, que é a ótica mais imediata. A maioria das pessoas está adormecida no reino e não percebe que há um chamado interior mais profundo que nos chama do alto, da coroa de Deus, que nos chama por dentro. Então é um chamado que vem de dentro para fora. Na verdade, vem do alto pela inspiração divina, mas em nós ele se dá de dentro para fora. Aí a gente vai perceber que, enquanto a maioria da humanidade ainda está dormindo, Paulo de Tarso fala que enquanto eles dormem, eu já estou desperto. E nós que somos filhos da luz devemos andar na luz, devemos andar durante o dia e aproveitar a luz do dia para compreendermos os caminhos que o Senhor nos propõe. Em cada um de nós existe um roteiro a ser seguido, existe uma escala a ser alcançada, uma árvore a ser escalada. Essa árvore é composta de todas as manifestações divinas no mundo. Essas manifestações divinas estão em nós e estão em todas as pessoas, mas a maior parte das pessoas não percebe isso. A maior parte das pessoas não vê. Uma das manifestações é a manifestação material, é a vida material. Essa todos nós percebemos. Só que tem pessoas que já são capazes de perceber que existe algo mais. Existe algo mais no mundo que não só a vida material. Existe beleza, existem forças, outras coisas além. Essas pessoas começam a divagar, começam a ser filósofas que falam sozinhas algumas vezes. Já viram gente assim? Eu tenho hora que... Outro dia eu estava olhando meu tio andando na rua, meu tio está lá conversando sozinho, eu falo lá que doido. Mas eu pensei, mas eu sou assim também, olha lá, é hereditário, entendeu? Eu sou igualzinho. Eu adorava pegar ônibus na época que eu era estudante, porque dentro do ônibus é que eu ficava filosofando. Não precisava dirigir, né? Então eu ficava ali viajando na maionese, pensando mil coisas. Essas pessoas são tomadas à conta de lunáticas. Oi? Não é? São tomadas à conta de lunáticas. Porque, na verdade, segundo os místicos, esse segundo nível acima do reino, essa segunda emanação divina, é a emanação que é regida pela lua. Então as pessoas vão ser chamadas mesmo de lunáticas, porque elas percebem, mas essa é só a segunda da escala.
Depois dela, nós temos as pessoas que já conseguem visualizar beleza, criatividade, algo que não é ponderável. Muito normalmente são os artistas, os poetas, não é? Muitas dessas pessoas optam até por uma vida solitária, porque não querem se distrair com mais nada. Religiosos, né, que têm essa busca interior. Do outro lado da escala, da subida na árvore, nós teremos o lado, porque são dois pilares, é o pilar da misericórdia e o pilar do rigor. Tem as pessoas que já migram para o lado do intelecto, da busca pelo conhecimento, também é uma emanação divina, percebem? Todas essas são emanações divinas que estão em nós, que brilham em nós, mas que a maioria das pessoas não sabe que está, não percebe que elas reproduzem isso que é de Deus. Porque para que Deus, onipotente, se manifeste na nossa realidade, ele tem que se manifestar de forma indireta. E essa forma indireta são esses 10 raios de luz que os místicos judaicos convencionaram chamar de sefirotes, que são, na verdade, 10 raios de luz que emanam de Deus e que representam virtudes no ser humano. Aí, quando Jesus pergunta para os discípulos assim, que buscais? Ele sabia quem eram eles, não sabia? A missão, não é assim que Jesus chegou, encarnou e pegou aleatoriamente 12 pessoas. Não, foram 12 espíritos enviados com aquela missão. Foram pessoas, assim como Maria, assim como José, né, o pai de Jesus, foram pessoas enviadas com aquela missão. Só que como são espíritos ainda no processo evolutivo, não há certeza nunca de se eles vão abraçar mesmo a causa ou não. Por isso é que se diz que havia planos B para Jesus. Se Maria não tivesse aceitado ser a mãe do Cristo, havia outras que estavam sendo preparadas também. Isso é o que dizem nos bastidores aí da espiritualidade, né? Muita coisa a gente ouve, mas a gente não tem certeza absoluta. Mas, de fato, a missão de Jesus não pode ficar dependendo de uma pessoa optar ou não, porque nós temos livre-arbítrio. E como nenhum de nós é perfeito, nem mesmo Maria, né, nem mesmo os apóstolos, havia sim uma chance de falha deles, como o próprio Judas Iscariotes nos mostra, que houve sim falhas. Não de Jesus, mas das pessoas. Então, quando Jesus pergunta para eles, que buscais, ele está querendo aferir exatamente isso. O que vocês vieram atrás de mim? Na verdade, isso representa muito para nós também, não é Jesus. Jesus se põe à nossa disposição, mas não é ele que vem até nós. Nós é que vamos até ele. Nós precisamos fazer um movimento, ainda que um movimento que pareça meio bobo. Não é meio bobo os apóstolos de João seguindo Jesus? Jesus está andando e os dois seguem atrás de Jesus. Tipo assim, vou falar o que com ele? Não sei, só vou seguir. Aí Jesus para trás e fala, que vocês dois estão me seguindo? O que vocês querem? Que buscais? Mas Jesus fala isso porque tem um fundamento muito, muito profundo por trás. Quer dizer, vamos ver o que esses dois vão responder. E os dois respondem muito a propósito. Eles falam, queremos saber onde o senhor mora. Depois eles devem ter pensado assim, gente, que resposta imbecil é essa? Querendo saber onde o senhor mora. Mas, na verdade, foi a resposta certa, porque, no fundo, foi o coração deles que falou. Nós queremos ir até o Senhor, nós queremos te conhecer, nós queremos ir na sua essência, queremos... Aí que Jesus sorri e fala, eles estão prontos. Eles estão prontos em todos os níveis, intelectual, intuitivo, eles estão preparados. Então, venham que eu vou lhes mostrar. E ele mostra, ao longo de 3 anos da sua caminhada, coisas que eles ficam maravilhados. É de se notar, gente, que 12 pessoas comuns não eram espíritos comuns. É claro que não, eram espíritos de grandes conquistas já, mas eram pessoas comuns. 12 pessoas comuns tenham tido a vida tão transformada por esse contato com o Mestre, eles tiveram a vida deles tão transformada que eles realmente passaram a segui-lo para sempre. Eles abandonaram casa, abandonaram profissão, abandonaram tudo para segui-lo sempre. Inclusive, dando em holocausto o sacrifício da própria vida. Todos eles foram martirizados. Todos eles foram martirizados. Imagina a situação de Simão Pedro, lá em 67 depois de Cristo, subindo a colina Vaticano.
Na época não existia, né, a catedral lá, né? Era só uma colina. Era uma das 7 colinas, ainda é, né? Uma das 7 colinas de Roma. O pessoal levando Simão Pedro com as mãos atadas. Ele tinha sido preso nas catacumbas lá em Roma, barbas brancas, cabelos brancos, calejado, um pescador de sandálias. E ele é levado e os soldados romanos vão levá-lo para ser crucificado. Aí ele fala a célebre frase, né? Que eu seja crucificado, mas me deem o direito de ser crucificado de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de morrer como meu mestre. Isso no ano 67 depois de Cristo, né? E aí ele é crucificado de cabeça para baixo. Aí ele deve ter lembrado, né? Neste momento, deve ter passado na cabeça dele, lá na última ceia, quando Jesus fala assim: Simão, hoje vais aonde queres, de mãos livres, por tua vontade, mas chegará o dia que, por amor a mim, você irá de mãos atadas, aonde ninguém quer ir, de boa vontade. Então, assim, de fato, aconteceu exatamente como Jesus previu. E o mesmo Simão que negou Jesus 3 vezes, né? Na hora que Simão negou Jesus 3 vezes, ele deve ter pensado, não tem, como é que fala? Remédio para mim, não tem salvação para mim, não. Eu não valho nada, né? Eu não sirvo para nada mesmo. Parece alguém que eu conheço, né, gente? Eu não sirvo para nada mesmo. Bem que se diz, bem que minha mãe disse, bem que meu pai diz, bem que minha mulher diz, bem que meu marido diz, que eu não sirvo para nada. E ficou naquela, né? Naquela dali. Aí Jesus, tempos depois, Jesus é crucificado, né? Ele fica naquela amargura toda. Tempos depois, eles estão lá pescando. Vem um homem na beira da praia. Alguém fala assim: quem é aquele homem? E o homem está chamando eles. Eles olham. Alguém fala assim: parece Jesus. Simão Pedro se joga na água. Eles pescavam quase sem roupa, né? Só de tanga. Ele nem se preocupa em vestir respeitavelmente, ele se joga do jeito que estava. Tal a ânsia que ele tinha no coração. Simão Pedro é um barato, né, gente? Simão Pedro é uma montanha russa vibracional. De manhã tá bem, de tarde tá ruim, de noite tá péssimo, de manhã tá ótimo, de tarde melhora. Parece alguém que eu conheço também, né? Ele é bem humano, E aí ele se joga, mas isso aí a gente tem que dar o valor para ele. Ele vê Jesus, ele se joga. Ele se joga e nem espera o barco chegar na praia. Ele vai atrás e chegando lá, Jesus já está com a fogueirinha pronta para assar os peixes deles, que eles tinham pescado 153 grandes peixes. Aí Jesus vai e chama Pedro para andar. Vem comigo, vamos caminhar um pouquinho. Quem que vai junto sem ser chamado? Joãozinho, né, gente? Joãozinho é outro tremendo barato, né? Joãozinho, não fui chamado, não interessa, eu vou. Onde Jesus vai, eu vou. E ele vai atrás. Então vão os 3, né? Jesus para ter uma conversa particular com Pedro e João para participar da conversa particular dos 2, né? Então aí Jesus olha para ele, quando eles já estão mais distantes, e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Pedro, tu me amas? Terceira vez. Pedro já está quase chorando. Por que ele está perguntando isso? Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque ele negou 3 vezes. O que Jesus está querendo dizer com isso? Para com essa neura. Você me negou 3 vezes? Tá, grande coisa. Muitos vão negar. Isso não faz de você especial, nem para pior, nem para melhor. Mas apacenta as minhas ovelhas. Para de se automortificar pelos erros. A culpa é um saco de tijolos quebrados que a gente leva na subida desnecessariamente. A gente está escalando uma montanha, precisa das 2 mãos, mas uma mão está ocupada, segurando um saco de tijolos quebrados, que não serve para nada quando chegar lá em cima, é pesado e ainda está ocupando uma mão. O que você tem que fazer com aquele saco de tijolo quebrado? Soltar. Larga a culpa, segue adiante. Não é? Apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro vira para ele e pergunta assim: mas mestre, o que vai ser deste? Pergunta de João, né? Aí Jesus fala: se eu disse que importa que ele fique até que eu volte, que te importa a ti? Segue-me tu. Quer dizer,
Você tem uma função, ele tem outra. Você é o ponteiro do meio-dia, ele é o ponteiro das 6. Cada um tem uma função. Não é, gente? Então, assim, cada um tem a sua própria trajetória, mas a pergunta continua a mesma. O que buscais? Aqui, Emmanuel fala que quando muitas pessoas entram no templo religioso, elas trazem para dentro do templo religioso os problemas pessoais. Elas trazem as questões delas. Tudo bem, não é esse o problema. Os problemas, eles estão com a gente e seria tolice dizer que, não, deixa os seus problemas lá fora. O que eu posso fazer? Eles andam atrás de mim, eles vêm atrás de mim, né? Eu até gostaria de deixar meus problemas lá fora, mas eles vêm atrás de mim, o que eu posso fazer, né? A dívida que eu estou com ela lá no banco, ela veio atrás de mim, não adianta, ela não ficou lá fora. Tudo bem, mas só que o que é negativo é quando aquilo começa a tomar conta de você. E começa a tomar conta de você a tal ponto de que você começa a querer empregar os recursos que são sagrados no sentido de resolver problemas mundanos. Cada coisa no seu devido fórum. A hora de trabalhar é hora de trabalhar. A hora de pensar em Deus é hora de pensar em Deus. Já viu a dificuldade que a gente tem disso, gente? Eu aprendi isso há muitos anos atrás com um colega meu lá na escola preparatória de cadetes da aeronáutica, quando eu entrei lá. Ele me falou assim, olha, eu estava revoltado porque eles tinham colocado a gente para torcida, né? Eles tinham, o time da escola ia jogar e eles queriam que tivesse torcida e obrigaram a gente para ficar lá. E eu levei um livro para ficar estudando debaixo da luzinha tremulante lá da coisa, né? E não conseguia ler e estava bravo por estar sendo obrigado ali, né? De estar torcendo e tal. Aí eu conversei com ele, né? Hoje ele trabalha com esse negócio de foguete aí, bacana. Aí eu falei com ele assim, Alvan, eu tô revoltado porque não me deixaram estudar e tá dando. Ele falou assim, Marcelo, aprende uma coisa. Onde você estiver na vida, esteja completo. Então, se você foi colocado aqui para torcer, torça. Aí na hora que você voltar para estudar, estude. Porque senão você vai ficar o tempo todo dividido e você nunca vai ser bom em nada, você sempre vai ser péssimo em tudo, porque você está dividido o tempo todo. Então, quando for a hora de trabalhar, trabalha. Quando for a hora de pensar em Deus, de pensar na espiritualidade, de pensar no seu espiritual, envolva-se com isso de corpo e alma. Eu confesso a vocês que esse aprendizado eu aprendi, mas não consegui colocar em prática até hoje. Ainda estou lutando, vocês acreditam? Ainda estou lutando. Toda hora eu tenho que me lembrar disso, porque a gente fica fragmentado. Quando Jesus pergunta, que buscais, ele está fazendo essa pergunta. O que vocês buscam? O que vocês esperam encontrar em mim? Não é? O que os judeus esperavam encontrar em Jesus? Um libertador. Um libertador que os libertasse do jugo dos romanos. Foram satisfeitos nesse sentido? Não. Não era essa a proposta dele. A proposta dele era libertar, sim, mas não dos romanos. Porque aquilo dali passa. Era libertar da ignorância. Era propor uma transformação íntima. Era propor observar, que as pessoas consigam observar essa árvore que elas têm dentro delas e entendam as emanações divinas dentro delas e trabalhem nisso para se tornarem pessoas mais felizes, mais completas. Né? As bem-aventuranças de Jesus... A palavra usada por Jesus é beato, sabiam? Quando Jesus está falando, ele está falando beato o que é pobre em espírito, porque dele é o reino dos céus. O que quer dizer beato? Beato, na verdade, é aquela pessoa que está em felicidade permanente. Em felicidade permanente. Então, quando Jesus fala felizes ou bem-aventurados, ele está falando uma coisa mais do que estar felizinho. Ele está falando em felicidade permanente. Quem é que é feliz permanentemente? Eu não sou. De vez em quando eu fico feliz, mas permanente, não dá, olha. Não dá. Agora, pensa uma pessoa que é feliz permanentemente. Aí Jesus fala que que o reino dos céus é composto dessas pessoas que são felizes permanentemente. Elas já se libertaram de tudo e nada mais as alcança. Elas não são atingíveis por nada mais dessas coisas que nos deixam infelizes. Então, é uma busca que a gente tem que empreender, não é, gente? E aí a resposta que os discípulos dão é essa.
queremos saber onde o Senhor mora, quer dizer, a gente quer segui-lo. Dentro da casa espírita, eu estou aqui porque eu quero seguir Jesus ou eu estou aqui porque eu estou com problemas? Na casa espírita, normalmente a gente chega por causa da dor. Nosso tempo já acabou, né? Tem uns minutinhos, né? Ah, tá. Na casa espírita, normalmente a gente chega por causa da dor. Mas eu não acredito que nós aprendemos somente pela dor, não. Vocês acham, gente? A gente aprende na doutrina espírita que a gente aprende pela dor ou pelo amor, não é? Vocês acham que a gente aprende mais pela dor ou mais pelo amor? Quem acha que é mais pela dor? Levanta a mão. Quem acha que é mais pelo amor? Levanta a mão. Eu também acho, eu acho que é mais. Eu entendo que a gente aprende muito pela dor, sim. Mas é só quando não tem jeito, é só quando realmente a gente ficou tão recalcitrante que aí a dor vem para dar o alerta. A dor ela é tipo aqueles cones da estrada, sabe? Aqueles cones que balizam a estrada, é para te alertar que você está saindo da estrada. Ela te põe para dentro de novo. Opa, opa, aqui não. O caminho é esse daqui. Então, na hora que você está saindo perigosamente do seu caminho, que inclusive é o significado da palavra pecado, né? A palavra pecado vem do grego amártia, que quer dizer sair do caminho, quer dizer desviar-se. Então, o pecado não é ofender a Deus. Deus como é que é? Inofensável? Eu nem sei que palavra que a gente usa, né? Inofendível, né? É impossível ofender a Deus. Não dá para você contrariar a Deus. Você não decepciona Deus, não tem jeito. Deus é completo, mas você consegue sim desviar do seu caminho. Então, nessa hora você peca, né? Você está cometendo pecado. É nesse sentido que Jesus nos alertava: vá e não peques mais. Então, o alerta de Jesus é o tempo todo a mensagem que ele está nos trazendo. É a mensagem do conheça-te a ti mesmo. O que você busca? Na hora que a resposta for eu busco conhecer a mim mesmo, aí você está acertando. Eu busco aqui um passe, eu busco aqui como é que a gente fala? Uma cesta básica, né? Que muitas vezes a pessoa está assistida, precisa mesmo da cesta básica. Chico Xavier falava, né, que a primeira atividade numa casa espírita tem que ser a sopa. Porque ninguém com barriga vazia presta atenção em evangelho, ninguém presta atenção em nada disso, não. Primeira coisa, encher a barriguinha da turma. Só que é a primeira e a última coisa? Não, gente, esse é só o primeiro passo. Né? Tem as outras necessidades que a pessoa... que buscais? Busco a sopa, tá bom, tá aqui. E agora, o que você busca? Não, agora eu busco uma cesta básica, tá bom, tá aqui. E agora, o que você busca? Não, agora eu busco compreender um pouco mais o que é esse negócio de espiritismo. Opa, tá aqui também. E que agora, o que você busca? Agora eu busco conhecer a mim mesmo. Então vem que eu vou te mostrar. É essa a proposta de Jesus. Muito obrigado a todos, tá, gente, pela atenção de vocês e boa noite. Nós que agradecemos, viu, imensamente. Foi maravilhoso o estudo que você preparou para a gente. Que Jesus te abençoe muito e que nunca nos falte a oportunidade de te ouvir, viu? Pessoal, eu vou fazer a prece final para a gente despedir dos nossos amigos do YouTube. Antes, só passar aqui que semana que vem, quem vai falar para a gente é a Marilda Reis, da casa Eurípedes Barçanufo, e o tema da semana que vem vai ser o mundo e o mal. Então, eu vou fazer a prece final e depois eu passo os recadinhos, tá? Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos, Pai amado, de todo o nosso coração, esse banquete espiritual que tivemos hoje, a oportunidade bendita desse estudo profundo, né, que com certeza tocou os corações de todos, tocou a nossa alma, e que nós possamos refletir melhor sobre o estudo, sobre o tema, o que a gente busca de verdade, né? Onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração? Será que as nossas aflições realmente justificam, né? Será que a gente não está se afligindo por coisas, às vezes, superficiais? Então, que a gente busque sempre o mais alto, o maior, e que possamos alimentar a nossa alma e seguir no caminho da evolução. Esteja conosco o Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite.